Como os Estados Unidos parecem prontos para negociar o fim da guerra por procuração na Ucrânia, segundo a fórmula Istanbul Plus da Rússia, de junho de 2024, e agora temos um plano de paz de 28 pontos do lado norte-americano, os europeus publicaram ontem seu próprio plano de paz de 28 pontos, com mudanças substanciais na proposta dos Estados Unidos. Para discutir o assunto, está aqui David T. Pine, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos e vice-diretor da Força-Tarefa de Segurança Nacional e Interna. É ótimo estar com você, certo? Bem, eu acho que o presidente Trump, quero dizer, essa é uma mudança admirável em relação às suas posições anteriores. Essa é sua terceira proposta de paz. A primeira foi um plano de paz Kellogg de 22 pontos, que a Rússia rejeitou completamente. Putin se recusou a se reunir com Woodcock para discuti-lo no início de maio. E então, é claro, houve o Acordo de Paz de Anchorage, que, na verdade, tratava apenas de devolver o Donbass à Rússia, em troca de um cessar-fogo permanente e da aceitação de muitos desses termos. Não tenho certeza de quantos estavam incluídos nessa proposta. Mas infelizmente Trump basicamente voltou atrás nesse acordo, que os russos achavam que tinham em Anchorage. Mas este provavelmente é o mais realista que vimos até agora. Acho que a Rússia provavelmente aceitaria 25 dos 28 pontos da proposta de paz de Trump. A proposta de paz da OE, é claro, é outra história. Não há chance de eles concordarem com isso. Mas há alguns pontos críticos, eu acho, no plano de paz de Trump, um dos quais é o limite do tamanho do exército ucraniano em 600 mil. Acho que os russos poderiam lidar com isso, mas teria que ser no máximo 200 mil soldados da ativa, com o restante na reserva. Acho que isso está mais ou menos na faixa. De 100 mil a 200 mil soldados na ativa, acho que é algo que os russos provavelmente poderiam aceitar. Mas não há nada que impeça a Ucrânia de ter um exército essencialmente 3 vezes maior do que o que ela tem em campo hoje. Então, acredito que os russos rejeitariam isso, sem nenhuma alteração. Há também uma proposta muito estranha sobre como a Ucrânia devolveria o restante da região de Donbass, dos quais 11 ou 12% estão atualmente sob controle ucraniano. Isso ficaria na parte ocidental do Oblast de Donetsk. Essa região supostamente passaria para a Rússia, politicamente controlada pela Rússia, mas as tropas russas seriam proibidas de entrar na Ucrânia. Essa área se tornaria essencialmente uma zona neutra e desmilitarizada, e isso simplesmente não será aceitável para a Rússia. Há um possível compromisso que discuti no meu artigo Guerra Real, que publiquei há alguns dias. Se fosse a RPD, isto é, a República Popular de Donetsk, ou a República Popular de Luhansk, bem, seria Donetsk, é claro, que destacasse forças de milícia ou talvez tropas da Guarda Nacional Russa. Essas tropas não são consideradas parte do exército russo. Essas seriam soluções de compromisso potenciais, nas quais o próprio exército russo não seria permitido naquela área, mas poderiam estar estacionadas ali milícias ou tropas da Guarda Nacional. Provavelmente, uma das maiores questões com esse tratado, um possível veneno, seria a cláusula que essencialmente permitiria ou obrigaria a Rússia a pagar 100 bilhões de dólares em reparações. Eles têm cerca de 300 bilhões de dólares em bancos ocidentais, grande parte concentrada na Bélgica. Qualquer tipo de reparação da Rússia para a Ucrânia seria inaceitável. Inaceitável para a Rússia. E então, o quarto ponto foi omitido. Essencialmente, a Rússia exigiu uma proibição completa de quaisquer operações de médio a longo alcance, o que eles chamam de sistemas de ataque ofensivo, incluindo drones de combate e aeronaves F-16, que são capazes de lançar mísseis de cruzeiro profundamente dentro do território russo, bem como mísseis de cruzeiro e balísticos. A Rússia exigiu que todos esses sistemas tivessem alcance máximo de 40 quilômetros, como parte do Acordo de Istambul,
de março e abril de 2022, que Zelensky rejeitou de forma imprudente. Portanto, esses são os 4 pontos que, na minha visão, podem impedir a Rússia de assinar esse acordo. Mas muitas outras partes do acordo, eu acho, estão muito mais próximas da posição russa do que Trump jamais esteve antes. E, portanto, acredito que esta é uma iniciativa séria. É claramente um rascunho dos Estados Unidos. Houve alguma controvérsia ou debate do lado americano sobre a origem desse documento. Temos alguns senadores, um democrata e um republicano, argumentando que este é um documento russo. Mas, claramente, o fato de haver vários pontos inaceitáveis para a Rússia mostra o contrário. Além disso, o secretário de Estado Marco Rubio declarou que este é um acordo de paz proposto pelo governo Trump dos Estados Unidos. Certo. Então você suspeita que isso, na verdade, surgiu daquelas discussões de bastidores das negociações entre Dmitry Kirillov e o Sr. Witkoff, certo? And Mr. Witkoff, right? Sim, Kirill Dmitriev e Steve Witkoff do lado dos Estados Unidos. Kirill Dmitriev, sorry. Yes. And that Kirill Dmitriev, sim. Sim, desculpe. Então isso foi redigido mais ou menos com a aprovação de Trump. E foi isso que acabou vazando. Suponho que não era para vazar, mas de alguma forma vazou. Chegou à mídia dos Estados e agora está sendo discutido, com os europeus indignados. E só para voltar ao seu ponto sobre o tamanho das tropas, uma das coisas com que se pode comparar, é claro, com acordos de paz anteriores. Para todos que estão ouvindo, o acordo de paz da Segunda Guerra Mundial em relação à Alemanha só foi finalizado em 1990-1991 com as negociações de paz 2+4, que também selaram a reunificação da Alemanha. Nesse documento de reunificação, o tamanho combinado das forças armadas alemãs foi limitado a 370 mil. Portanto, se a proposta para os ucranianos é de 600 mil, isso é quase o dobro do que os antigos aliados da Segunda Guerra Mundial estavam dispostos a permitir aos alemães. Isso está absolutamente correto. E a Alemanha, é claro, tem 80 milhões de habitantes, enquanto a Ucrânia agora está confirmada com apenas 28,7 milhões, sem incluir os mais de 6 milhões de refugiados na Europa Oriental, que provavelmente nunca voltarão. Portanto, se fôssemos considerar apenas a base populacional, não há justificativa para a Ucrânia precisar de tantas tropas. E a grande questão é o que eu discuti ontem com o professor Nikolai Petro. Ele diz, veja, os detalhes vão mudar, porque isso agora está em negociação ativa. Naturalmente, haverá discussões detalhadas entre as diferentes partes. E não se trata apenas dos Estados Unidos e da Rússia, esses são os 2 principais negociadores. Mas, na verdade, são os russos que também querem que isso se aplique aos europeus. Então, até certo ponto, os europeus precisam pelo menos não dizer não às coisas, porque caso contrário, isso não vai funcionar. Os russos realmente querem que isso seja a base para uma estrutura de segurança em toda a Europa. Uma das questões presentes agora é, claro, essa questão extremamente controversa da OTAN. O plano dos Estados Unidos parece aceitar que a Ucrânia não se tornou membro da OTAN, enquanto o novo plano europeu proposto é muito ambíguo nesse ponto. Parece que os europeus ainda querem que a Ucrânia eventualmente seja membro da OTAN, parceira da OTAN, ou que tenha tropas da OTAN lá. Isso por si só é certamente algo com o qual os russos não concordariam, certo? Exatamente. É isso mesmo. Basicamente, o objetivo principal da reunião entre a UALA e a Ucrânia hoje, na Europa, era tentar publicar uma proposta de paz, ou contraproposta, que fosse inaceitável para Moscou, a fim de garantir que os esforços de Trump para criar uma opção diplomática pacífica para a guerra
fossem torpedeados e sabotados. E como você apontou, não há nenhuma proibição à adesão da Ucrânia à OTAN na contraproposta da OAD. Ela também prevê que a OTAN possa enviar tropas para a Ucrânia de forma temporária, assim como os Estados Unidos fizeram, essencialmente alegando enviar tropas para a Europa Oriental, os Balcãs, a Polônia e a Romênia em missões temporárias, que de repente se tornaram permanentes depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Which suddenly became permanent after Russia invaded Ukraine. So that really doesn't give Russia any... Então isso realmente não dá à Rússia nenhuma concessão em nenhum desses pontos que são linhas vermelhas claras para os russos. Manter a Ucrânia fora da OTAN, mas também expulsar a OTAN da Ucrânia. E como sabemos, a OTAN já tem presença militar, com generais, assessores militares, bases e técnicos de armamentos, ajudando a lançar ataques de longo alcance profundamente dentro do território russo pré-guerra a partir da Ucrânia. Portanto, tudo isso é inaceitável. Além disso, a contraproposta da OAE também exige reparações essencialmente limitadas, até 300 bilhões de dólares, que é aproximadamente o valor que a Rússia tem em bancos ocidentais. E sim, essa é uma proposta totalmente sem seriedade. Acho que o presidente Trump seria sensato em responder cortando todas as negociações com a OEA e a Ucrânia e simplesmente assinando uma paz separada, essencialmente, que é o que venho defendendo junto ao Kremlin. Quer dizer, a essa altura, está bem claro que os dois principais atores são Moscou e Washington. E se Washington realmente bater o pé em relação à Ucrânia e parar, por exemplo, o compartilhamento de inteligência, bem, eles ficariam cegos, além de basicamente estarem mutilados, quero dizer, considerando o quanto o exército deles foi reduzido. Então isso só tornaria o ataque militar russo ainda mais eficaz. Os Estados Unidos têm muitas maneiras de pressionar seus próprios aliados. Por outro lado, parece haver, por parte do governo Trump, não uma falta de tentativa, essa não é a palavra certa, mas sim uma abordagem que não é sobre paz a qualquer custo, e sim sobre extrair o máximo possível. O que mais me deixa intrigado é que parte dessa proposta de paz parece um plano de investimento para os Estados Unidos, uma forma de ganhar dinheiro, incluindo, por exemplo, uma divisão 50-50 das receitas desses investimentos de ativos russos na Ucrânia. O que você acha dessa parte? É um pouco bizarro para mim. What do you make out of that part? It's a bit bizarre to me. Well, this is clearly, Bem, isso é claramente, quase como um plano de paz Trump-Gaza para a Ucrânia. Trump seria o presidente de um Conselho de Paz Rússia-Ucrânia, muito semelhante ao Conselho de Paz que foi estabelecido no Plano de Paz para Gaza, aprovado pela ONU e proposto por Trump. E então, é claro, há a parte de divisão de lucros, em que basicamente a Blackwater ou outras empresas sediadas nos Estados Unidos tentariam lucrar com o Fundo de Reconstrução da Ucrânia. Isso foi retirado, é claro, na contraproposta da União Europeia. Mas sim, esse plano de paz traz as marcas do presidente Trump. Parece muito claro que ele ajudou a redigir alguns dos termos. Mas, infelizmente, existem essas cláusulas problemáticas que mencionei. 3 ou 4 delas. Acho que o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, foi para a Ucrânia. Acredito que ele recebeu permissão por Rubio e outros funcionários dos Estados Unidos para fazer algumas modificações. Uma das maiores mudanças, é claro, foi retirar a cláusula anticorrupção e substituí-la por uma anistia total para todos os russos e ucranianos, em que qualquer corrupção ou crime de guerra, tribunais, tudo isso seria anistiado. E isso é claramente algo que a Ucrânia quer, porque eles estão atolados nesse novo escândalo de corrupção de 100 milhões de dólares que ameaça o próprio Zelensky. Embora você saiba a corrupção na Ucrânia, não tenho certeza se a anistia realmente se aplicaria a isso, certo? Porque isso estaria sob a lei interna ucraniana. Essa anistia seria entre eles, certo? Nenhuma das partes responsabiliza a outra pelos crimes de guerra que aconteceram, mas não necessariamente, você sabe, pelas violações das leis dentro dos próprios estados que eles então investigam entre si.
Você acha que isso também se aplicaria a esse caso? against each other. Or do you think it would apply to that one too? I think it would apply to international law. Acho que isso se aplicaria ao direito internacional. Assim, protegeria os funcionários ucranianos do regime de Zelensky contra processos movidos por outros países. Essencialmente, se os Estados Unidos ou a UETA investigassem e descobrissem que Zelensky ou outros membros de seu regime roubaram centenas de milhões de dólares, então os Estados Unidos, sendo parte, presumivelmente, desse acordo de paz, e potencialmente qualquer país da UE que também o assinasse, teriam de reconhecer anistia para esses funcionários. Would have to be recognize amnesty for these officials. Yeah, and it would certainly also shield the Sim, e isso certamente também protegeria a ala ultradireitista, a ala nazista, do processo político ucraniano de ser processada por crimes cometidos do seu lado, incluindo crimes de guerra na linha de frente ou atrás das linhas. Mas quero dizer, sendo realista, isso pode ser necessário, porque vemos isso em muitos acordos de paz. É preciso garantir que ambos os lados, todos os lados que têm interesses nisso, de alguma forma vejam sua sobrevivência garantida pelo que resultar disso. Então não é algo bonito. Gostaríamos que a justiça fosse feita, mas se ambos os lados insistirem nisso, então a paz não será alcançada. drill down on that, then peace won't be served. Yeah, you're absolutely right. Sim, você está absolutamente certo. Em qualquer acordo de paz, em que um dos lados não seja claramente e esmagadoramente o vencedor, é preciso haver algum tipo de disposição para proteger a liderança de ambos os lados, para que os líderes estejam realmente dispostos a assinar o acordo. E este é claramente um caso assim. Você também tem observado o próprio Partido Republicano. Nos últimos dias, você percebeu uma divisão entre os republicanos quanto aos méritos dessa proposta ou não. Bem, eu não vi nenhuma divisão em relação a essa proposta, exceto por parte da ala neoconservadora no Congresso. Eles estão resistindo a ela. Como acho que mencionei antes, o senador Mike Rounds, um republicano no Senado dos Estados Unidos, afirmou que Rubio lhe disse que esse era um documento russo e que os Estados Unidos estavam simplesmente transmitindo em nome da Rússia para a Ucrânia, o que sabemos ser completamente falso. Só pela forma como está escrito, com Trump como chefe de um conselho de paz e os lucros divididos em 50-50, você sabe, 100 bilhões em reparações russas. E novamente, Donetsk se tornando uma zona neutra na qual a Rússia nem poderia fornecer segurança, nem enviar tropas. E isso, você sabe, triplicar o tamanho do exército ucraniano. Todos esses são claramente termos que foram inseridos pelo ex-ministro da Defesa da Ucrânia, a pedido de Zelensky. Além disso, o ex-líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, manifestou forte oposição à de 28 pontos de Trump. Então, claramente, os neoconservadores, provavelmente não Lindsey Graham, que é meio aliado de Trump, embora também seja um neocon, mas a maioria dos outros neoconservadores, que formam a maioria no Congresso, especialmente no Senado, acho que provavelmente estão tendo muitas reservas em relação à proposta de paz de Trump. Certo. Então, uma das coisas que me deixou intrigado quando ouvi falar desse plano de 28 pontos, em algum momento da semana passada, foi que pensei, bem, o pêndulo balançou de novo, porque até aquele momento estávamos totalmente envolvidos em uma discussão sobre os Estados Unidos fornecerem apoio à Ucrânia e sobre os Estados Unidos terem abandonado sua própria ideia, o Sr. Trump ter abandonado sua própria ideia, de outra reunião com o Sr. Putin em Budapeste. E parecia que tudo havia se inclinado para ok, os estão indo novamente, total militarização da Ucrânia e vamos manter a guerra em andamento. Então soubemos que, na verdade, havia todas essas conversas, ainda em alto nível, mas por vias paralelas, o que é algo que eu sempre esperei que fosse o caso. Mas a forma como os Estados Unidos conduzem a diplomacia é, tipo, sabe, cada passo, cada reunião é anunciada com antecedência e depois transformada em um grande espetáculo. Quero dizer, um espetáculo ao estilo de Anchorage. E aí todo mundo começa a falar sobre isso.
Isso tem irritado muita gente no meio diplomático, porque não é assim que se deve fazer. Mas agora parece que havia um canal paralelo acontecendo nos bastidores, especialmente entre os enviados. Os enviados diretos, que até contornam o Departamento de Estado. O que você acha disso? Você acha que isso faz parte da estratégia, ou estamos apenas nesse momento do plano de paz, de 28 pontos por coincidência, ou porque o pêndulo continua oscilando, e isso é apenas parte da estratégia? Bem, eu acho que o problema é que aqui nos Estados Unidos existe um ditado que diz que o pessoal é a política. E como escrevi em um artigo de novembro no meu Substack, Real War, o título era Retorno aos Neocons, o presidente Trump cometeu o erro de nomear Rubio como secretário de Estado, Ratcliffe como diretor da CIA, Mike Waltz como assessor de segurança nacional e Keith Kellogg como enviado especial para a Rússia. Certo? Todos eles eram pessoas que o aconselharam a fazer a coisa errada. Então ele apresenta grandes planos, às vezes com grande alarde, e depois não há continuidade. Assim, para um observador neutro de fora, parece que a política externa dos Estados Unidos é bastante bipolar, porque, como você mencionou, oscila de um lado, América em primeiro lugar, pró-paz, para o outro, pró-guerra. Sabe, primeiro a Ucrânia ou primeiro Israel. E acho que isso explica as oscilações. Então, na verdade, tudo o que o presidente Trump precisa fazer é demonstrar a coragem de suas convicções e pressionar a Ucrânia e Zelensky a aceitarem um acordo minimamente aceitável para a Rússia. Ele nunca realmente pressionou a Ucrânia, exceto uma vez, de 4 a 11 de março, quando ele temporariamente interrompeu, você sabe, suspendeu os envios de armas por 7 dias, junto com a inteligência ofensiva. Mas, como você mencionou, Trump tem todas as ferramentas de que precisa para forçar Zelensky a aceitar qualquer acordo que os Estados Unidos decidam assinar com a Rússia. E uma das maneiras de fazer isso é cortando o acesso ao Starlink para as tropas ucranianas, como Biden fez com as tropas russas há 2 anos. Há muitas opções reais que podem ser usadas para pressionar os aliados, e isso inclui os europeus também. Quero dizer, os Estados Unidos ainda são o principal poder na OTAN. Se começarem a ameaçar uma retirada, por exemplo, imagine se os Estados Unidos começassem a ameaçar retirar metade de suas tropas da Alemanha. Os alemães se apressariam bastante para evitar que isso acontecesse. Pelo menos a liderança atual faria isso. Mas quero dizer, ainda não chegamos a esse ponto, certo? Pelo menos no momento, não vi sinais de que os Estados Unidos estejam exercendo muita pressão, especialmente sobre os europeus. Aparentemente, estamos em uma fase em que todos continuam conversando e todos continuam tentando adivinhar, o que, na verdade, também pode fazer parte da estratégia para lidar com este momento, não é? Sim, acho que sim. E sabe, o presidente Trump, no dia 17 de outubro, teve uma reunião muito tumultuada com Zelensky na Casa Branca, na qual disse a Zelensky de forma bastante clara que a Ucrânia estava perdendo, que sua derrota era inevitável e que não havia chance de recuperar qualquer parte de seu território. Ele disse a Zelensky que a proposta de paz russa era, em sua visão, muito razoável e um bom acordo para a Ucrânia. Mas então, depois que a reunião terminou, ele ainda pegou um mapa que Zelensky havia levado, mostrando a importância do Donbass, e o jogou no chão. Foi uma troca repleta de palavrões, e Zelensky saiu da reunião bastante sério, fazendo apenas breves comentários em seguida. Mas o Trump basicamente, sabe, voltou atrás e disse que a paz teria que ser ao longo da linha de cessar-fogo. Mas, alguns dias depois, quando ele cancelou a cúpula de Budapeste, acho que foi em 21 de outubro, apenas 4 dias depois, ele disse que, embora os Estados Unidos estivessem cancelando a cúpula de Budapeste com Putin, os Estados Unidos tinham um plano de paz que seria divulgado em alguns dias. Então, claramente, ele sabia que Dmitrov estava a caminho de Miami para se encontrar com Witkoff. E eu acho que os Estados Unidos já tinham um rascunho de acordo de paz sobre a mesa. Os russos deixaram claro que acreditam que havia um entendimento sobre muitos desses termos.
O próprio Putin fez um discurso, acho que há apenas 3 dias, no qual disse que esse era realmente o acordo de Anchorage que os Estados Unidos e a Rússia haviam alcançado, mas nunca finalizaram. Então isso foi simplesmente uma versão atualizada do que os Estados Unidos e a Rússia já haviam acordado anteriormente. E eu acho que os russos estão certos. Acho que havia um acordo sobre a mesa e Trump simplesmente desistiu no último minuto, sob pressão de Rubio e dos neoconservadores. E é claro, de Zelensky e da UEK, porque, tanto antes quanto depois da cúpula de Anchorage, houve vários relatos de que havia uma proposta de acordo de paz dos Estados Unidos sobre a mesa. Parte desse acordo envolvia ceder o Donbás à Rússia. E houve relatos de que Trump pressionou a UE e a Ucrânia para aceitarem esse acordo, tanto antes quanto depois da cúpula de Anchorage. Se a sua análise estiver correta, então o que esse processo atual indicaria é um papel reduzido, ou talvez uma perda de influência da facção neocon dentro do gabinete, certo? Mas para ser honesto, eles não veem o Rubio há um tempo, talvez alguns dias ou até 2 semanas. Ainda assim, ele é o secretário de Relações Exteriores e o assessor de Segurança Nacional. Quero dizer, se o Trump amanhã o destituísse, digamos, do cargo de assessor de segurança e nomeasse outra pessoa, mesmo mantendo-o como secretário de Relações Exteriores, isso já seria um sinal. Mas não vemos isso. Então existe algum tipo de equilíbrio de forças nesse momento dentro do governo? Houve um equilíbrio de forças, e os neoconservadores tiveram a vantagem, essencialmente, durante a maior parte do governo Trump. Eu diria, a partir do início de maio. Antes disso, durante os primeiros 3 ou 3 meses e meio do governo Trump, acredito que a facção America First era predominante. Trump estava executando de acordo com seu plano e suas promessas de campanha. Mas, a partir do início de maio, com a assinatura do acordo de minerais com Zelensky, nos termos de Zelensky, foi essencialmente uma capitulação. Isso envolveu basicamente um acordo de segurança de 10 anos, que não foi explicitado como tal, mas na prática, os Estados Unidos prometeram fornecer armas, continuar vendendo armas à Ucrânia, por um período de 10 anos. E esse mesmo compromisso de segurança de 10 anos aparece no plano de paz de 28 pontos, que é renovável, no qual os Estados Unidos continuariam enviando armas à Ucrânia por pelo menos 10 anos no futuro, e talvez por muito mais tempo. O que me preocupa nesse plano de paz é que na parte do acordo, que trata das garantias de segurança, está escrito que os Estados Unidos responderiam com uma ação militar robusta, essencialmente a uma possível reinvasão russa da Ucrânia. Isso, para mim, sugere ataques militares diretos contra forças russas, o que poderia provocar a Terceira Guerra Mundial. Então, há uma linguagem preocupante no acordo, mas ela é parcialmente atenuada por termos mais favoráveis à Rússia. Ainda assim, essa mesma linguagem poderia ser usada, provavelmente não por Trump, não acho que ele faria isso, mas por um democrata ou um republicano neoconservador, como pretexto para iniciar uma nova guerra com a Rússia. Não apenas uma guerra indireta por procuração, como vimos na Ucrânia, mas talvez uma guerra direta também. É verdade. O interessante sobre a proposta que está circulando, a versão dos Estados Unidos, é que ela claramente conecta vários níveis de conflito, certo? Ela liga o conflito entre Estados Unidos e Rússia ao conflito entre Europa e Rússia, ao conflito entre Estados Unidos e Rússia e entre OTAN e Rússia, e até mesmo ao nível nuclear, ao afirmar que os Estados Unidos e a Rússia tentarão continuar os tratados New START e participar de negociações sobre controle de armas nucleares para ampliar o que já temos com o New START. E apenas como observação, o New START está basicamente chegando ao fim, a menos que os Estados Unidos e a Rússia concordem em prorrogá-lo, e é o último acordo de armas nucleares ainda em vigor. Portanto, ele conecta diferentes níveis, o que, na verdade, também é algo que os russos buscam. Porque, no fim das contas, eles querem construir uma estrutura de segurança, não apenas encerrar as hostilidades na Ucrânia.
Sim, eu acho que a Rússia, desde o início, tem dito que quer um acordo de segurança abrangente, uma nova arquitetura de segurança na Europa. Isso é algo que os soviéticos já queriam em 1989, com a proposta da Casa Comum de Gorbachev. Mas isso, o próprio Putin apresentou, você sabe, os projetos de acordos de segurança mútua de dezembro de 2021 para os ex-OTAN. Ele estava realmente sério em tentar construir uma nova arquitetura de segurança que, se não substituísse a OTAN, pelo menos a suplantasse, para garantir que nenhum conflito militar jamais eclodisse. E, infelizmente, sabe, acho que havia alguns termos inaceitáveis, do ponto de vista dos Estados Unidos, no acordo de segurança entre os Estados Unidos e a Rússia, que nos foi apresentado. Mas mesmo que tivéssemos concordado com 5 dos 8 pontos, acredito que poderíamos ter evitado a guerra na Ucrânia, simplesmente prometendo nunca expandir a OTAN para o leste, e talvez até retirando-os, bem, que tínhamos apenas 5.000 soldados norte-americanos na Europa Oriental na época, dos Balcãs, da Polônia e da Romênia. Certo. E isso provavelmente vai nos levar de volta aos neocons. Mas eu fico pensando que quando essas propostas surgem e essas discussões começam e todo mundo passa a falar sobre elas, do que é que não estamos falando nesse momento? Uma das coisas que foi empurrada para fora do debate público e do noticiário é, por um lado, o que está acontecendo em Gaza e na Ásia Ocidental. Mas isso é só uma. A outra é que ainda há muito aparato militar dos Estados Unidos bem em frente à Venezuela. Eles ainda estão lá, apenas flutuando. E eu tenho uma sensação instintiva de que, pelo menos entre a facção belicista em Washington, quando se encerra um conflito aqui, há o desejo de ter outro para entrar e concentrar a atenção das pessoas. Você tem alguma intuição sobre por que a situação na Venezuela está atualmente em pausa? Bem, a questão da Venezuela tem sido sobre derrubar o regime de Maduro. Esse tem sido um objetivo do presidente Trump desde seu primeiro ano no cargo, em 2017. Se você voltar e olhar algumas matérias de notícias de cerca de junho de 2017, ele falava abertamente sobre derrubar o regime comunista venezuelano, não necessariamente por meio de ação militar direta ou de uma invasão, mas ajudando uma insurgência ou algo nesse sentido. Atualmente, temos cerca de 20% dos navios da Marinha dos Estados Unidos posicionados no Caribe, e isso é inédito. Quero dizer, temos apenas cerca de 15% dos navios da Marinha dos Estados Unidos posicionados no Pacífico Ocidental, enfrentando a China, que supostamente é nossa principal ameaça. Então, claramente, Trump está ameaçando uma ação militar direta contra o regime de Maduro. Hoje mais cedo, tive uma entrevista com um amigo meu, Brandon Weichert, que disse que suas fontes esperavam que os Estados Unidos iniciassem ataques aéreos na semana passada. Eu também. Achei que isso aconteceria na semana passada, porque foi o momento em que o grupo de porta-aviões USS Gerald R. Ford havia chegado de forma definitiva e estava pronto. Mas é por isso que acho que algo está em pausa. Algo está esperando. Então, a história de fundo é que o governo Trump vinha mantendo conversas com o regime de Maduro. Essas conversas basicamente tratavam de fazer com que Maduro aceitasse ir para o exílio. Os Estados Unidos pagariam a ele uma certa quantia, talvez 50 milhões, talvez 100 milhões, possivelmente por meio de terceiros, e ofereceriam garantias que lhe permitissem se exilar no país de sua escolha. A questão era que Maduro impôs como condição que seu líder da oposição não poderia ser seu sucessor. Tinha que ser alguém de dentro do próprio regime, e ele queria que o atual ministro da Defesa da Venezuela, cujo nome me escapa, o sucedesse. Em troca, ficou acordado que os Estados Unidos teriam direitos predominantes sobre o petróleo e os minerais raros da Venezuela. Então, esse acordo estava sendo negociado com a Venezuela, entre o regime de Maduro e, ao que parece, Richard Grenell,
que é um funcionário do governo Trump, designado como uma espécie de enviado especial dos Estados Unidos para a América Latina. Infelizmente, Rubio afundou esse acordo. Também há rumores de que a Rússia e a China não queriam que o acordo acontecesse e se recusaram a conceder asilo a Maduro em qualquer um dos dois países. Segundo relatos, queriam que os Estados Unidos se atolassem em uma guerra na Venezuela e enviaram um coronel-general russo, um general de 3 estrelas, para ajudar a organizar uma insurgência que poderia prender os Estados Unidos em uma espécie de Vietnã latino-americano por muitos meses ou até anos. É por isso que estou perguntando. Você acha que esses dois teatros estão ligados de alguma forma, maneira ou tipo? Sim, eles estão absolutamente ligados, porque causamos problemas para os russos na Ucrânia. Temos tentado eliminar o maior número possível de russos. Eles já perderam pelo menos 135 mil mortos e, sabe, mais algumas centenas de milhares de feridos. Então os russos estão tentando revidar, essencialmente olho por olho. A Rússia é, como afirmou Sumantra Mitra, da revista The American Conservative aqui nos Estados Unidos, uma potência reativa. Ele disse um também secrecionista, basicamente, handing agressão ao Então veja, a guerra na Ucrânia não é essencialmente uma guerra de imperialismo russo, mas de imperialismo da OTAN, tentando expandir a OTAN para dentro da Ucrânia, ao longo de toda a fronteira da Rússia, é claro, com a Finlândia também ingressando na aliança. Portanto, essa é uma forma de a Rússia tentar nos fazer recuar. E eles têm, acredito, pelo menos 200 instrutores militares ou mercenários, sob o comando desse general russo, tentando treinar as forças venezuelanas para matar o maior número possível de americanos, caso Trump realmente decida invadir. Mais uma pergunta sobre como soubemos dessa proposta de 28 pontos dos Estados Unidos. De novo, foi por meio de um vazamento. E sabe, está bem claro que alguns vazamentos não são realmente vazamentos. São mais como um fornecimento sistemático de informações para a imprensa ocidental, certo? Outros vazamentos são vazamentos de verdade. Às vezes, algo chega à imprensa que as pessoas responsáveis por isso não queriam que saísse. Então elas ficam realmente irritadas. Normalmente, quando ficam irritadas, é aí que alguns dos processos reais começam. Quero dizer, como era o nome dele? Ellsberg, certo? Com a Guerra do Vietnã, muitos daqueles detalhes. Vimos isso com Edward Snowden e com o Wikileaks, certo? Quando informações realmente sensíveis vazam, coisas que as pessoas no poder não querem que venham à tona, é aí que o martelo da lei cai sobre elas. Nesse caso, estou um pouco dividido. Por um lado, parece que o governo queria fazer negociações secretas com os russos. Por outro lado, também parece que há um propósito em essa história ter vindo a público, deixando todo mundo, especialmente os europeus e os ucranianos, preocupado com isso. Qual das duas opções você acha que foi? Bem, acho que foi meio que uma mistura. Sabe, teve o artigo da Axios que vazou com o plano de paz de 28 pontos. Wyckoff respondeu no X, parecia que ele queria mandar uma mensagem direta para alguém, mas acabou respondendo publicamente. Ele disse, não fui eu que vazei isso, foi a Kay. Muita gente presumiu que ele estava se referindo a Dmitriev. Mas, na verdade, os russos não costumam vazar nada. Quando se trata de negociações diplomáticas, não consigo lembrar de uma única vez em que os russos tenham vazado detalhes de alguma proposta de paz relacionada à Ucrânia. Acho que é mais provável que tenha sido o Keith Kellogg. Kellogg renunciou, basicamente apresentou sua demissão, apenas algumas horas depois que o vazamento ocorreu. Ele era realmente um aliado de Zelensky na administração, repetindo pontos de propaganda ucraniana. Acho que ele ficou frustrado por ter sido excluído dessa negociação e vazou a proposta porque se opunha a ela. Ele queria que seus colegas neoconservadores soubessem disso, e talvez a própria Ucrânia também. Mas, na verdade, a Ucrânia já sabia,
porque o ex-ministro da Defesa deles participou da redação de alguns dos termos. Was involved in drafting a few of the terms. Right, okay. But if it was Certo. leaked against the Ok. intention of Mas se isso vazou contra a intenção, digamos, da equipe do Trump, então isso significaria que o que nos foi apresentado estava em meio à negociação. E talvez a equipe do Trump quisesse, na verdade, apresentar primeiro aos europeus um acordo já fechado. Tipo, olhem, nós dois já dissemos que estamos de acordo com isso. É isso que vamos fazer. Então, um vazamento meio que atrapalha o processo, envolvendo pessoas que não deveriam estar envolvidas nesse estágio, certo? Essa pode ser uma possibilidade. Por outro lado, pode ter sido intencional para fazer os europeus começarem a conversar desde já. É um pouco difícil dizer, mas talvez seja mais o primeiro caso. Talvez tenha sido mesmo para atrapalhar o processo, hein? as a wrench in the process, huh? Well, I think that the deal was essentially finalized. Bem, acho que o acordo foi essencialmente finalizado. Ele foi inicialmente negociado entre os Estados Unidos e a Rússia, e depois a Ucrânia fez algumas alterações importantes. A mais conhecida foi aquela relacionada às disposições anticorrupção contra o governo ucraniano, que determinavam que a corrupção seria erradicada do governo ucraniano. Essa parte foi retirada e substituída por uma anistia, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, em relação à corrupção e aos crimes de guerra. Então essa foi realmente uma mudança fundamental que Umarov fez, mostrando que a Ucrânia de fato deixou suas marcas no acordo. E essas, sabe, as que mencionei, são possíveis armadilhas que poderiam afundar o acordo com a Rússia. Mas está muito claro que Zelensky não tinha nenhuma intenção de concordar com esses termos, de qualquer forma. Mesmo com as provavelmente 4 alterações que a Ucrânia fez antes de o acordo ser divulgado. Certo. Right. Okay, Certo, David. Obrigado por essa visão geral. Há algo que ainda não tenhamos abordado e que você acha importante manter em mente sobre esse processo em que estamos? process that we're in. Well, I think we all need to hope and pray for Bem, peace, sabe, because acho que todos nós precisamos ter esperança e rezar pela paz, porque este é o momento mais próximo que vimos de um acordo de paz final entre a OTAN, a Rússia e a Ucrânia. Mas, se olharmos para a história, é provável que Trump tente implementar algumas das disposições da contraproposta da UE e da contraproposta ucraniana, e isso realmente vai afundar o acordo. Então acho que Trump precisa negociar diretamente com a Rússia, finalizar o acordo, garantir que seja aceitável para eles e depois aplicar a pressão. Já vimos vários relatos de que autoridades dos Estados realmente ameaçaram o regime de Zelensky, dizendo que eles precisam concordar com isso. Antes de hoje, ouvimos que Trump havia dito a Zelensky que ele precisava concordar com o acordo até o dia de ação de graças. E então, infelizmente, hoje ele disse que esse não era um prazo rígido. Então, já estamos vendo ele começar a ceder, o que é meio que o que vimos em propostas anteriores, então estou um pouco preocupado com isso. Mas acho que também temos muitos motivos para ter esperança de que estamos mais perto da paz do que nunca. Infelizmente, o presidente Trump está, ao mesmo tempo, sabe, o Senado dos Estados Unidos está considerando essas sanções secundárias de 100% a 500% sobre, essencialmente, 2/3 ou até 3/4 das nações do mundo, o que realmente devastaria a economia dos Estados e talvez outras economias também. E ele também sabe, se esse acordo não for aprovado, acho que vamos continuar com os envios de mísseis do Irã para a Ucrânia e continuar a escalada. Então acho que isso é muito improdutivo. Acho que Trump deveria basicamente e claramente declarar que não vamos fazer nenhuma das duas coisas, para tentar reduzir as tensões enquanto continuamos as negociações de paz. Isso faz sentido. Mas também estou esperançoso, porque o que estamos vendo em termos de processo é que estamos chegando cada vez mais perto da terra da realidade, onde a situação militar no campo de batalha e a realidade do equilíbrio de forças estão começando a realmente influenciar o que entra nessas propostas e o que é considerado viável ou não, o que nos aproxima mais. É como se estivéssemos circulando em torno do reino do possível. David, você nos deu uma visão geral excelente aqui. Para quem quiser ler mais de você,
deve ir antes de tudo ao seu Substack, The Real War. Há algum outro lugar onde as pessoas possam te encontrar? The Real War. Any other place where people should find you? Yeah, on X. Sim, no X, meu perfil é America First Con novamente, abra America First Con. E meu Substack Real War, você pode encontrar em novamente, substack.com. I'll put it Vou colocar isso na caixa de descrição abaixo. David Tipine, muito pelo seu tempo hoje. Thanks. Meu pau, sempre um prazer.